Boa noite, pessoal. Estamos aqui conectados mais uma vez aqui. Mais um episódio do nosso Hall Podcast, episódio 53 aqui com o nosso convidado especial, o pastor Wagner Vertu. Vou estar passando rapidamente aqui a biografia dele e na sequência vamos estar passando a nossa abertura e voltando com o pastor Wagner aí, contando o seu testemunho, a sua história de vida. Eu creio que vai falar muito com você aqui nessa noite. Portanto, compartilhe e já mande o link para várias pessoas e fique conosco. Então, pastor Wagner Vertu, pastor Wagner Roberto Vertu, 46 anos. Ele é casado com a senhora Fabiana e pai do Wagner Júnior e Vitor Hugo. Ele é servidor público municipal há 18 anos. Hoje, em especial, aí é dia do servidor público. Se você está ouvindo, Deus parabéns aí no nosso chat. Ele trabalha no DAI como coordenador do SESM, técnico de segurança do trabalho. Ele é pregador do evangelho há 18 anos e já disputou eleição, é fundador de uma igreja. E ele vai nos contar aí um pouco de toda essa história, de todo o seu percurso. Então fique conectado conosco, rapidinho. Vou passar aqui a vinheta do nosso podcast e voltamos aí com o pastor contando a sua história de vida aí. Estamos de volta aqui, pessoal, dando início aqui ao nosso podcast de hoje. Estamos recebendo aqui o meu amigo querido pastor Wagner Vertu, que já me ajudou aí no casamento, já temos muita história aí. E mais uma vez estou aqui com o pastor Esdras, seja bem-vindo, boa noite, pastor Esdras. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos, é um prazer, pastor, seja bem-vindo. É um prazer nós estarmos juntos aqui, conectados. Eu tenho certeza que pessoas vão ouvir a sua história, vão aprender, vão crescer, vão conhecer um pouco. Agradeço pelo convite, aceito. E que Deus possa nos abençoar. Muito obrigado, seja bem-vindo. Tiago, muito obrigado. Mais uma semana. E o senhor sinta-se à vontade aqui na nossa casa. Muito obrigado, muito obrigado. Graça e paz a todos os amigos que estão acompanhando esse podcast. Opa, que abaixou aqui a cadeira. Acontece, tá, gente? É ao vivo. Opa! Pera aí, vamos lá. Acontece. Subiu a cadeira? Subiu. É emoção, gente, é emoção. É emoção estar participando aqui do 53, do 53º episódio aqui do podcast. Oxe. Eu quero agradecer ao convite feito, louvar a Deus pela vida de vocês, Tiago, Amém. pastor Esdras. Amém. É uma alegria poder estar aqui com vocês nesta noite, compartilhando um pouco do testemunho que nós temos acerca do que Deus tem feito através daquilo que Ele nos tem dado, né? Amém. Temos procurado fazer a vontade dEle para as nossas vidas, porque o servo de Deus, aqueles que se dedicam ao Senhor, só é feliz fazendo a vontade de Deus. Sim. Isso Então, eu falo que é verdade. só é feliz. A felicidade está em cumprir os desígnios e o propósito de Deus para si. Então, estou muito feliz nesta oportunidade que tenho de 28 de outubro de 2022, estar entre os vivos, ser a igreja de Deus hoje na face da terra, entendendo que o tempo de Paulo passou, de Pedro passou, de Tiago e de todos os apóstolos passaram, e hoje nós somos o Atos 29. Sim. Estamos dando continuidade. O livro de Atos, o único livro que não terminou ainda de ser escrito, né? Somos o Atos 29. Então, entender esta situação faz com que nós cumpramos com alegria o propósito que Deus tem nos dado. Aleluia. E para nós é uma satisfação, né? Tiago já deu aí a deixa, né? Hoje é o dia
Do servidor né, do público. servidor público. Parabéns pelo dia. Muito obrigado, muito obrigado. E a todos os servidores públicos, né, que na realidade faz funcionar a cidade, né? Tanto na parte da zeladoria da cidade, a limpeza de rua, o conserto, né, de todas as luminárias e a limpeza da boca de lobo. Aí, quando você vai para uma UPA, quem lhe atende são servidores públicos. Sim. Você, ao abrir a torneira da sua casa, vai sair água e tem servidor público trabalhando para que a água chegue até você. E muitas vezes nós nem percebemos, Nem né? percebemos. O servidor público está presente na vida de todo cidadão e você nem percebe, né? Está cuidando. Então, mas parabéns pelo dia. Muito obrigado, e eu quero agradecer através desse podcast os parabéns e externar a todos os demais servidores públicos que nessa data têm essa condição lembrada. Amém. Amém. Glória a Deus. A história aqui, né, a gente, né, o senhor aqui começou, né, a dar uma dica aqui para nós que há 18 anos. Desde os 18 anos, né? Já estou indo há 30 anos como pregador do Evangelho. Estou com 46 a 28 anos eu prego o Evangelho. Desde que eu digo assim, aos 18 anos, foi quando eu comecei mesmo a ter esse ministério descoberto, vamos dizer assim. Sim. Porque às vezes a gente tem alguma coisa e nós não percebemos que temos, e vai com o passar do tempo, né? Então eu sempre fui um adolescente muito ativo, sempre fui um jovem, um adolescente ainda, que gostava de ler. A família já era convertida ou não? Sim, eu venho já de um lar cristão. Sim, eu venho de um lar cristão. Meus pais casaram na igreja, meu pai se converteu antes de casar, e aí casou com a minha mãe, né, uma Sônia, meu pai Moacir. Ela era da igreja católica romana, mas quando ele começou a namorar, ele disse: olha, eu quero casar com uma crente. Aí ela disse: eu quero casar com você. Então, se você quer casar comigo... Ela entendeu o recado. Ela entendeu o recado. Aí ela foi para a igreja, entregou sua vida a Jesus Cristo também. Amém. Hoje é uma fervorosa serva do Senhor. Amém. Servem a Deus já há quase 47 anos casados eles estão, né? Então, quero mandar um abraço ao meu pai presbítero, Moacir, a irmã Sônia, missionária Sônia, que são os meus pais, os quais são um presente de Deus na minha vida. Deus não poderia ter escolhido os pais melhores. Se tornaram pais naturais e também espirituais, né? Sim. Porque foram que deram os primeiros... A base, né? A base, os primeiros passos. Me ensinou realmente no caminho. Meu pai ele ensinou a andar no caminho. Ele, sempre um crente ativo, não perdia cultos da sua igreja, sempre participando de todo o trabalho, quer de construção, quer de visitação, quer de cultos ar livre. E naquele momento, década de 80, a cidade de Rio Claro, nós somos nascidos, eu sou nascido em Rio Claro, né? A cidade de Rio Claro ainda estava desenvolvendo, então eu me recordo quando criança, muitas vezes passava por cantos escuros de bicicleta, né? Com o meu pai, tinha aquele farol na frente da bicicleta, e nós íamos para cultos residenciais. Chegava naqueles cultos residenciais, a casa lotada, né? E nós fazíamos culto, ou a gente cruzava do São Miguel, onde eu morava, aqui para o Cervezão, nós cruzávamos o Floridiana, o Arco-Íris, que ainda eram casas que estavam sendo fabricadas, né? Eu lembro quando criancinha, a gente atravessava de bicicleta para ir à igreja, chegava lá, ele sempre falava: quietinho na igreja, se for falar alguma coisa, fala glória, fala com Deus, né? E aí eu aprendi desde menino a me comportar na casa de oração, a buscar o Espírito Santo. Desde criança que eu me recordo, eu me lembro agora de buscando o Espírito Santo para a minha vida, buscando já desde criança. Eu não toco violão, não toco instrumento nenhum, né? Mas naquele momento eu lembro que eu tinha uma violinha, né? Levava na igreja, atrapalhava os irmãos que tocavam mesmo lá, ficava tocando. Então eu cresci, meu pai me ensinou no caminho. Naquele momento
Na década de 80 era muito difícil ser crente. Não era fácil, não. Não. Não era fácil, porque não era modismo como hoje. Naquele momento da década de 80, ser crente era não ter amigos, não ter colega, porque ser crente naquele momento não jogava bola. Crente não jogava bola. Na década de 80, crente não jogava bola, gente. Na década de 80, crente não ia para cinema. Na década de 80, crente não tinha televisão. Eu lembro que eu tinha uns amigos que os pais eram crentes, eles... vou na casa do Thiago brincar, eles iam assistir televisão comigo. Então, por quê? Porque os crentes não tinham. Era ensinado. Eu vivi essa fase. O senhor viveu essa fase? Então, na minha infância, eu vivi essa fase. era assim, crente não usava short, Não. crente não usava bermuda, não, crente não usava. Então eu vivi esse momento em que os meus colegas podiam fazer algumas coisas e eu não podia, mas hoje eu entendo porque tinha coisas que eles faziam e eu não podia fazer, porque hoje eu faço coisas que eles não podem fazer. Sim. Entendeu? Então, para que hoje eu pudesse fazer algo que eles hoje não podem fazer, porque o Senhor estava me preparando para um ministério. Sim. Foi um momento difícil, onde eu me recordo de colegas, eu ia fazer visitas, estudo na casa de colegas, e eu escutei, em certa ocasião, o pai de um colega meu falar, ele não é filho daquele rapaz que vai na igreja? Aí a mãe dele falou assim, eu não quero que os nossos filhos brinquem com os crentes. Eu passei por isso, pastor. Foi um tempo difícil. Eu passei por isso, passei por esse momento. Acho que teve uma mudança depois dos anos 94. Aproximando, meados dos anos 90, começou a ter até uma mudança, né? Mas... Tanto que eu me lembro, a minha cabeça deu até, você ficar, mas peraí, era pecado e agora não é mais? Eu não entendia. Quando eu completei 12 anos, eu não compreendia, eu tive dificuldade para entender. Não, a TV era pecado, mas hoje pode ter, eu não estou entendendo. Então eu fiquei um bom tempo até, lógico, assimilar, compreender, assimilar, entender todo o processo. Eu acredito que eu não desprezo os ensinamentos que eu tive dos pastores de final de 70, de 80, eu não desprezo. Sim. Eram homens simples, mas eu vou dizer para o senhor, conheço igreja com o poder que tinha naquele momento, não. Conheço, não. Eu participava de culto, que o pastor subia no púlpito lá, passava pessoas na calçada, e ele cantando aqueles corinhos antigos, sim, sabe? Sim. Uma coisa estou sentindo aqui agora. E o bicho manifestava lá na escola, o irmão tem que pegar a pessoa lá que manifestava. Sim. Diferente, completamente diferente da igreja atual. Era uma igreja fervorosa. Era uma igreja de fervor, de temor. Sim. Temor mesmo. Então, eu não digo que a igreja mudou. Não é questão da igreja ter mudado. É as pessoas que mudaram, né? Sim. As pessoas mudaram. A igreja, as pessoas hoje são mais tolerantes. As pessoas hoje, como que eu vou dizer, se tornaram, as coisas de Deus se tornaram até secundárias na vida de muitas, ou terciária, né, na vida de muitas pessoas. Achavam que era um fanatismo, mas, gente, eu vou dizer, a gente tinha culto quando criança em casa e fogo caía. Tanto é que eu recebi o batismo do Espírito Santo em casa. Eu tinha 13 anos quando eu fui batizado do Espírito Santo. Estava num culto, 13 anos de idade. Hoje é difícil você ver uma criança, um adolescente sendo batizado. Então, com 13 eu falava em línguas. Com 13 eu fui batizado falando em línguas, 13 anos. Nos dias atuais, eu acho que um pouco da dificuldade que a gente vê hoje é você derrubar isso aí, ó. Porque às vezes no meio do culto a pessoa está no WhatsApp. Não, acabou. Então, o celular hoje acabou com o culto de muitas pessoas. Então, por isso que hoje é difícil ver uma criança ou um adolescente caindo na unção, porque
Ele tá mais na unção do WhatsApp, do Facebook, do que na unção Mas da também, palavra. É muita coisa, né? talvez as pessoas podem até me achar ignorante com relação ao que eu vou dizer agora aqui, viu, pastor? As pessoas podem até me achar ignorante com relação ao que eu vou dizer aqui. Não, Mas- aqui, pastor, você tem a liberdade, Pode né, falar à vontade. total. Mas naquele momento, as crianças participavam do culto. Sim. Hoje, as crianças não participam, mas até o cultinho delas. Tá, não tô... Mas naquele momento, as crianças participavam do culto e imitavam os irmãos adultos. Então, os irmãos davam glória, as crianças, glória! Os irmãos ajoelhavam, as crianças ajoelhavam. O senhor, desculpa, o senhor está quantos anos? 40 anos. 40 anos. Então, a gente está um pouco... Tô empatado, hein? Então, o senhor se recorda desse momento que eu estou falando. Sim. Não havia... as crianças vinham com os pais, participavam do culto com os pais, né? E os pais falavam para as crianças, dá glória, dá glória. Então, eu venho desse momento. Nós éramos em 4 irmãos. Meu pai... Eu sentava... Por isso que eu estou dizendo, nós estamos falando lá do que meu pai me ensinou no caminho. A gente sentava todos ali junto lá e meu pai falava, olha, é para dar glória, hein? E os 4 homens, não? Não, Tinha- éramos em 3 homens e uma E menina. uma mulher. E uma menina. Então, a gente ia e ficava ali e tinha que dar glória, tinha que Sim. participar na leitura bíblica em pé. Pode sentar. Então, era aquilo. Ele já avisava, avisava o diácono, se precisar puxar a orelha, pode puxar. O senhor está falando aí, eu vivi tudo isso. Então, era Essa foi a minha igreja. realidade. Era essa a igreja, né, pastor, da nossa época. Sim. Se o senhor saísse para tomar água, demorasse um pouquinho, o diácono ia buscar o senhor. Ia no banheiro. Não ia? Ia. E trazia para o pai. Sim. E se estivesse andando muito, falava com o pai, com a mãe, falava assim, está andando demais essa criança na igreja, segura ela aí. E puxava a orelha e batia, não tinha essa não. Não tinha essa liberdade. Então, eu participei. Então, assim foi a minha infância na casa do senhor. Desculpa só cortar o. Não, fique Se à vontade. hoje, né, um diácono ou um servo, cada igreja tem a sua maneira de Obreiro, né? Se hoje pegar uma criança e puxar a orelha, Pronto, na cadeia. vai preso. Tá B.O. É preso. É agressão, né? Hoje. Mas não pode nem falar para a criança onde é que você estava, se demorou, porque senão o pai já fala assim, o que você está questionando meu filho? Não volto mais aqui, não. Hoje mudou muito. Então tá certo, a gente tem que entender que houve uma evolução, vamos dizer assim, né? Uma evolução, mas a igreja ela tem que se contemporaneizar, contemporânea, né? Ela tem que mas ela não pode mudar em essência, isso jamais, né? A essência da igreja ela não pode mudar. Então eu cresci nisso, depois eu me tornei um adolescente e ali eu percebi já que eu tinha um espírito de liderança. Sim. Né? Comecei a perceber que eu tinha um espírito de liderança. E eu comecei a liderar o grupo na igreja de adolescentes. Aí eu fiz uma banda, eu gravei uma fita com a banda, essa fita rodou o Brasil todo. Se fosse no dia de hoje, como é que fala? Tinha se viralizado, né? Porque essa fita rodou o Brasil todo. E olha que não tinha essa tecnologia que tem hoje, eu rodava mesmo. Então, foi uma fita que eu encontrei ela em estado, eu fui para Santa Catarina e encontrei ela lá, entendeu? Que bênção. E o senhor era adolescente, jovem? Era adolescente, jovem. Com o grupo da igreja, comecei a cantar hinos que fazia parte do movimento que nós participávamos, né? O movimento pentecostal, que é o movimento onde, dentro da igreja evangélica que eu nasci no Sim. movimento pentecostal, sou pentecostal, né? Então aí nós começamos a gravar os hinos de Stiller Carvalhais, de Voz da Verdade, Sim. né? E essa fita foi embora, rodou aí. E aí eu comecei a pregar. Os cultos de jovens aqui de Rio Claro. Os pastores já começavam a me convidar para pregar nos cultos de jovens, cultos de adolescentes. Então, com 18 anos, eu comecei, voltando lá O no ministério. início, quando... A gente perguntou dos... ela e eu me recordo... Quando criança eu corria da irmã do Coque. Eu fugia da irmã do Coque. Temos os testemunhos também. Ah, Temos quando- entrevistado aqui que
Chevia irmão do Coque e falava, ai meu Deus, hoje o bicho vai pegar. Quando a gente estava nos cultos de oração lá e começava lá, uma irmã levantava e falava, Senhor, A primeira experiência que eu tive. Vinha aqui, ó, dum, 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 dum. A primeira experiência que eu tive antes de me converter de ir numa igreja, a hora que começou a sair, eu saí correndo. Eu falei, que isso? Não entendi, não sabia o que era. Então, nessa situação, aconteceu de que algumas profecias vieram que o Senhor tinha me chamado para algo específico. E eu nem sabia disso e ele falava que ele tinha um ministério na minha mão. Eu não sabia o que era isso. Nunca imaginei. Não tinha dimensão. Não sabia, né? Não sabia. Para mim era cantar, que eu gostava de cantar, sempre gostei de cantar. Não que eu cantasse bem, mas eu sempre fui afinado, né? Pelo menos isso. Já ajudava. Já ajudava, né? E aí eu comecei a cantar, e Deus usava as pessoas dizendo que ele tinha um ministério no propósito dele para a minha vida, tinha um ministério, e Deus então abriu essa porta na minha vida do ministério. Eu comecei a pregar, como eu falei, aos 18 anos, e aos 27 anos, graça de abrir o ministério da Igreja Evangélica Pentecostal Nova Vida. Que bem. E o casamento? O senhor casou, tinha quantos anos? Eu casei com 26 anos. Com 26 anos. Eu casei, o ministério veio pós o casamento. Casei aos 26 anos, fui pai aos 27 anos, 27 anos de junho. Hoje, vou dizer para o senhor, o meu filho de 27 anos meu filho de 18 anos hoje, ele é mais crente do que eu. Ele Tá tocando violão, rapaz. toca violão, toca sax, mas o que me chama a atenção no meu filho é o zelo que ele tem para com as coisas de Deus. Ele é um menino realmente que tem um chamado a viver uma vida muito diferente. Ele é muito diferente. Ele E essa é a nossa maior herança. As pessoas falam, o que o senhor sente quando o senhor vê-lo assim, né? Porque ele hoje tem uma ideia, e ele fala, queria ter vivido, pai, a época que o senhor conta, que o senhor viveu. Porque hoje na academia ele precisou colocar uma bermuda. Ele falou, pai, estou me sentindo pelado. Ele não usa, estou me sentindo nu, pai, de bermuda. Porque ele precisou colocar para tirar umas medidas nele lá. Ele é aquele que ele não dorme de bermuda, dorme só de roupa comprida, de muita oração. Não que eu tenha ensinado ele a ser desse jeito, né? É algo dele. É de oração, é de jejum, é de busca, assim, que eu fico, às vezes eu falo, filho, vamos viver um pouquinho na terra, porque o céu... Mas então, aí aos 27 anos Deus me deu, depois de eu ter trabalhado 2 anos na Igreja Evangélica Pentecostal Arca da Salvação. Eu estive lá, aí lá eu fui levantado a pastor, e chegou um momento que aí os pastores não tinham ensinamentos diferentes, visões diferentes, né? Então, para não causar problema, o pastor, até então, o pastor Antônio Carlos Miller, me abençoou para que eu saísse, ainda por conselho dele, e abrisse a obra, né? E eu não queria naquele momento. Completasse a promessa que Isso. tinha. E eu não queria, porque mexer com papelada, mexer com essas coisas burocráticas de um ministério, né? Não queria mexer com isso, mas aí Deus me deu a graça de então abrir esse ministério no dia 8 de maio de 2005, né? Que foi quando nós abrimos essa igreja. Que bênção. Né? Mas eu também... E nessa época aí você já tinha gravado o primeiro CD ou não? Já, o primeiro CD foi no ano de 1999. Foi na adolescência. Foi em 99, eu estava com... estava com 22 anos, 23 anos, quando eu gravei esse CD. Eu lembro que na TV Globo tinha o Fama, começou a ter aquele programa Fama, foi o primeiro programa que teve
de calouros, de revelar calouros, e aonde eu trabalhava as pessoas queriam me inscrever nisso. Não, porque eu aqui em Rio Claro comecei cantando o hino nacional. Todas as empresas me chamavam a cantar o hino nacional. Cantei hino nacional na abertura de 1º de maio, o SESI me chamava direto, né? Eu cantava o hino nacional assim, e depois eu teve um evento que, além do hino nacional brasileiro, tinha um pessoal da Argentina que fizeram eu decorar em um dia o hino da Argentina, assim como eu cantei o hino, eles queriam que eu cantasse o hino da Argentina. Aí no final do evento, na abertura, eu cantei o hino nacional brasileiro. E aí eles gostaram da minha voz, né, cantando o hino nacional brasileiro, e como eles eram os grandões da empresa, né, me chamaram, falaram, decora aí o hino da Argentina, né? E aí canta no finale, né? Finale, sei lá como falou, né? Eu cantei, ó, Imortales, grito sagrado, libertar, 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 né? Não lembro o hino. Aí eu cantei o hino da Argentina, e aí eu fui conhecido por cantar, né? E eles queriam me inscrever no Fama. Eu falei, não vou. Aí um amigo falou, por que você não grava um CD, então? Aí eu gravei. Naquele momento era a transição para o CD, não se tinha muito CD. Foi talvez um dos primeiros CDs que saiu, acho que aqui em Rio Claro foi o CD Refúgio, que já saiu com aquela Ebenezer. Saiu com a Ebenezer. A Ebenezer que foi... Podemos todos dizer em um Ebenezer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Então esse hino aí fez muito ministérios acontecer com esse nome, Ebenezer, através dessa música, né? E teve um evento aqui em Rio Claro, que veio não sei qual banda famosa aqui no ginásio de esporte, e eu estava, naquele momento, tinha um momento chateado, um momento de namoro. Sempre namorei a minha esposa, né? Sim. Eu estava chateado, acho que a gente tinha separado, não lembro, né? E eu estava, vou cantar nada, chateado. Aí eu fui cantar mesmo assim nesse evento, e estava lotado. E eu comecei a cantar esse hino, o ginásio cantou o hino. Não, eu não acreditei. Aquele dia eu não acreditei. Eu falei, meu Deus, como que pode? Né? Como pode? O ginásio cantou o hino. O ginásio. Então, E para cantar, a gente está falando quando não tinha uma tecnologia. Não, hoje você coloca a letra lá, todo mundo canta. Então, não tinha nada. Naquele momento não tinha. Foi o momento que eu parei de cantar e eles começaram a cantar, os irmãos começaram a cantar. Podemos todos dizer em uma só voz, né? E foi algo assim tremendo, algo que eu vi e falei, meu Deus, como o senhor é grande. E daí foi, né? Daí foi para o ministério que nós abrimos, nessa época de 99, teve esse CD. Para você ter uma ideia, foram quase 5.000 cópias desse CD sem eu divulgar. Uma outra coisa, eu não gostava de viajar. Nunca gostei de sair de Rio Claro. Nunca gostei. Então tinha... vamos cantar, meu Deus do céu. E aí, numa dessas idas minhas eu fui para Limeira cantar, e quando eu estava voltando de Limeira, naquele momento eu tinha um programa na rádio. Tinha uma rádio aqui em Rio Claro, tinha um programa na rádio, a rádio era muito ouvida. Programa, na época do telefone, tinha 2 telefones, em 1h30 dava 80 telefonemas. Em 1h30, era colocar no gancho e tirar. Era muita gente que era a mesma rádio que o pastor Paulo? Que participei. Aqui de Rio Claro, será? Aqui em Rio Claro. Eu acho que deve ser. Então, o pastor Paulo que passou aqui com a gente aqui, ele trabalhou numa rádio gospel aqui sim, porque numa das eleições que eu participei, eu pedi para o Paulinho me substituir até, pastor Paulinho. Ele me substituiu naquele período eleitoral que você não pode fazer a programação, né? Então, mas nesse momento, eu tinha a agenda, né? Eu pregava dos 30 dias no mês, eu pregava e cantava 20 dias, 25 dias. Então isso... E aí começou a ficar, para mim,
uma coisa que eu não comecei naquele momento, estou falando no ano 2000, né? Estou falando lá em 2000. Eu não gostava porque tinha uma situação que de tirar foto, de dar autógrafo, e isso daí eu comecei a não gostava disso. Eu não gostava. Não era meu ideal. Então, e outra, a gente ia, eu sempre fui por amor. Chegava lá, alguém chegava, ó, toma sua oferta, sabe? Então tinha situações, quanto é que o senhor cobra para vir aqui? Então tinha situações que, na época, a única coisa que eu pedia, quando alguém falava, vem aqui, eu falava, vou mandar os CDs na frente, só para que se houver algum problema com o carro, né? Mas muitas dessas vezes eu cheguei na igreja, chegava lá, era uma igreja tão humilde, o pastor falava, ó, tá aqui o dinheiro do CD do senhor, mas naquele culto lá choveu e estourou a calha. Eu falava, não, irmão, fica com o dinheiro para arrumar a calha, fica com o dinheiro para fazer isso, aquilo, porque eu aprendi, eu não vivo do Evangelho, eu vivo pro Evangelho. Eu aprendi isso. Né? Se eu tenho condição de ir a uma determinada cidade que as pessoas me convidam para ir, eu tenho que ter condição de ir e abençoar aquele lugar ainda. Não ir esperando que eles me abençoem lá, como diz por aí, entendeu? Então, eram os padrões que nós vivemos, como o senhor disse, né? Os padrões que nós... Né? Eu lembro, a gente ia para a igreja quando criança, ia para a igreja 2 horas da tarde, e saía da igreja 9h30 da noite. sim, Porque tinha culto ao ar livre. domingo era dia de culto ao ar livre. Era 6 horas, tinha um chá na igreja com pão, com manteiga. Então, assim, a gente passava o dia inteiro na igreja. Hoje, as pessoas têm dificuldade de ter 1h30 de culto. E de participar, né? Mas, e outra, naquele momento os cultos não eram só aos domingos. Você tinha culto de oração, tinha tarde da bênção, tinha manhã de consagração, as irmãs faziam, né? Era Tinha 3, 4 cultos e, além disso, tinha culto nas casas. os cultos residencial. Como eu venho de uma igreja pentecostal, nós tínhamos grupo, então tinha ensaio do círculo de oração. Círculo de oração tinha quarta-feira era o círculo de oração. Vigília. E vigília, não era vigília assim, vamos aqui, irmãos, dá a mão pro seu irmão aí, vamos orar aqui. Rapaz, nós ia pro mato. A gente ia de sábado à tarde lá, fazia ali a clareira ali onde a gente ia estar à noite, marcava o caminho que nós íamos fazer, chegava à noite, a gente descia lá para aquele lugar lá e ia orar. E orava, viu? E orava. Chegava 10 horas da noite, saía 2 da manhã lá, 3 da manhã lá, e no outro dia cedo estava escola dominical, escola bíblica na igreja. Tem muita coisa que vocês estão contando aí que eu estou só imaginando, mas o senhor falou, né? Essa questão de não cobrar para fazer a obra, né? Não, é prazeroso demais. É prazeroso. O prazer que eu tenho de ir adorar a Deus em outras cidades, se for o caso. Rapaz, eu vou ao meu serviço, se eu não tiver condição de ir para outra cidade, não vou, fico aqui. Agora eu vejo às vezes as pessoas reclamando, eu fui em determinado lugar, ninguém me deu nada. Camarada, quando você está proposto aí, vá, não dependa de ninguém. É o Senhor, e hoje eu vou dizer para o Senhor, eu sou um homem abençoado. Né? Minha casa é uma casa abençoada. Porque eu sei em quem tenho crido e sei que Ele é que é poderoso para cumprir os propósitos que Ele fez. Olha, eu sou um trabalhador, não sei de que horário. Sabe a parábola do trabalhador, que ele chegou às 9 da manhã, chamou alguém, meio-dia chamou alguém, às 3 chamou alguém e às 17 horas chamou alguém? Ele fez um trato com cada um deles. Então, o que Deus tratou comigo, Ele está cumprindo. Não vai sair fora. Não, o trato, vamos dizer assim, o que ele tratou comigo quando Ele me chamou, não sei em qual horário que Ele me chamou, não sei se foi 9 da manhã, se foi meio-dia, 3 da tarde ou 17, na 10ª hora, né?
Eu não sei que horário foi que ele me chamou, mas quando ele teve um particular comigo e falou, olha, eu vou fazer, ele está fazendo. Ele é fiel. Ele é fiel. E aí, com 27 anos, o senhor... 27 26 anos. Casei. Casou, 27 o ministério. Com 27 veio o primeiro filho. Tem 18. 18 anos. O segundo é o Vitor. Victor Hugo, Victor Hugo, que agora Quem tem... entrou com a plaquinha lá vem a noiva. No casamento do Tiago. E está com quantos anos? Ele está com 12 anos hoje, o Vitor. Tô ficando velho, rapaz. É um outro que Deus tem... Presente. São presentes de Deus. São presentes de Deus. Ambos tocam. Eu fico ali ouvindo. Eu vejo também a cumplicidade deles, o amor que eles têm entre eles. Eu sempre falo para eles que irmão é o amigo que Deus nos deu. Porque amigos você faz. Mas é tão difícil a gente ser amigo do nosso irmão. Verdade. Isso é uma realidade. A gente podia falar muito sobre isso aqui. É tão difícil a gente ser amigo do nosso irmão. E irmão é o amigo que Deus nos deu. Sim. Porque os outros que você traz para a sua vida, você escolheu. Sim. Agora, aquele você não escolheu. Não. Aquele foi Deus que te deu. É verdade. Sabe? E é difícil demais. É difícil. Eu pra me ter meu irmão perto, eu tenho que ficar dando desculpa. Vem aqui, tem um jogo novo aqui, vem em casa e tal. Então, e ele... Mas eu entendo que por causa das correrias do meu irmão, mas é difícil, viu? Então, e ele é o amigo que Deus te deu. Irmão é diferente de tudo, gente. Irmão é diferente de tudo. Irmão é o amigo que Deus nos deu. E o inimigo das nossas almas vai fazer de tudo para separar seu irmão. Sim. Vai fazer de tudo. E se nós não tivermos, se os irmãos não tiverem essa noção, quando eu falo os irmãos, aqueles que estão envolvidos, não tiverem essa noção de que eles são um presente de Deus um para o outro, eles vão deixar com que esposas separem. E não pode. Não pode. A esposa não pode separar o marido dela do irmão dela. O marido tem que ter essa visão, não, porque hoje, ainda mais hoje, né? Hoje você está casado com uma esposa aqui, daqui a pouquinho muda a esposa. Mas o irmão não. Irmão para sempre. Entendeu? Claro que o casamento, a esposa também tem que ser para sempre, vamos dizer, né? Não, pelo amor de Deus. Mas eu estou dizendo que a certeza de que é para sempre mesmo ali é o seu irmão. Sim. E é uma realidade. Então eu sempre falo para os meus meninos, eu sempre digo a eles, assim, que ninguém separe vocês. Que ninguém separe vocês. Que vocês sejam amanhã, o pai pode não estar aqui. Claro que eu espero ser arrebatado junto com vocês. Porque eu sou pré-tribulacionista, né? Eu creio no rapto secreto. Talvez alguns não creem, também não está errado. Não está errado não, viu gente? Não está errado, não estou aqui para defender tese pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, ou dispensacionalista, né? Não estou aqui para defender tese nenhuma, está todo mundo certo, está todo mundo errado, está todo mundo certo. Então... A gente tenta entender como que vai ser, né? Mas o mais importante é a gente tem que saber se a gente tem a certeza que a gente vai. O importante, a hora. O importante não é heresia. Vamos abrir aqui um parênteses aqui para falar um pouco da teologia, né? Não é heresia você crer ser pré-tribulacionista, não é heresia você crer ser dispensacionalista, não é heresia você ser pós, não é herético em si nenhuma dessas três interpretações do Apocalipse. Herético seria se Jesus não viesse nelas. Mas todas as três defendem a volta de Jesus em algum momento, né? Sim. Então, por isso que não é. E o mais importante, você tem que garantir que em qualquer uma delas que seja, você esteja no meio. Então, aí, aos 27 anos, o evangelho acontece. O Vitor Hugo, ele só vai vir já lá no ano de 2004, né? O Vitor Hugo... aliás, o Júnior vem no ano de 2004. O Júnior vem alguns meses antes de eu abrir o ministério. O ministério ele é aberto em maio de 2005. O Júnior vem em 2004, o Vitor vai vir lá em 2010.
Aí, em 2010 nasce o Vitor Hugo. E aí nós estamos servindo ao Senhor, foram muitos. É uma experiência minha, é minha, tá? Falei com ele, tá? Só que eu não vou pagar aluguel. Sim. E aí? Ousado. Eu falei com ele, eu não vou pagar aluguel. O senhor está me chamando, mas eu não vou pagar aluguel de templo. Não vou. Eu fui lá para o Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Foi se a terra é do Senhor, o que é 10 por 30 para o Senhor? É para a tua casa, não é a minha casa. Minha casa, eu tenho terreno na minha casa, eu tenho construção na minha casa, a casa é tua. As coisas convergiram de uma forma que o culto de inauguração, 8 de maio, nós fizemos dentro do templo da nossa igreja. Amém. Tudo cooperou, favoreceu. Tudo, porque Deus é do tamanho daquilo que você crê. Né? Só tem um lugar que cabe Deus. Deus é tão grande. Às vezes fala assim, mas onde que cabe Deus? Tem um lugar que cabe Deus, pastor. Sabe, Tiago, onde que Deus cabe? No trono dele. Ele está sentado no trono. Entendeu? O único lugar que cabe Deus é o trono dele. Imagina o tamanho desse trono. Porque ele está sentado no trono. Então o único lugar que cabe ele é o trono. E aí, que tamanho que ele é para você? Ele está sentado no trono. Que tamanho que ele é para você? O senhor já começou a igreja com o prédio próprio. Com o próprio prédio próprio. Isso aí é quase impossível, né? Pode. Poucos casos que isso acontece. Então, o primeiro culto, dia 8 de maio, nós fizemos um prédio próprio. Um irmão chegou, nós estávamos naquele momento dessa situação, o irmão vendeu uma casa e ele falou, eu acredito no ministério do senhor. Eu falei, eu achei um salão ali, um salão ali, pessoa que é 80 mil na época, isso em 2005 para hoje, 17 anos. Que é 80 mil. O irmão falou, vendia. Era um dinheiro. A casa que ele vendeu na época por 60 mil, hoje vale 400 mil. A casa que ele vendeu. Ele falou, vendi uma casa, mas eu acredito no ministério do senhor ao ponto de colocar esse dinheiro. Aí o senhor paga. Aí colocou essa quantia. Eu falei, olha, nós vamos pagar em 3 anos. Não, em 5 anos acho que era a previsão para pagar. Eu sei que em 24 meses estava pago. Mas nós fizemos o culto, já o primeiro culto. Pastor, eu tenho. Gente, não me enxerguem que é. Por favor, que. O pastor fala isso para. Vamos ser franco aqui, né? Estou na sala de casa, para você aparecer. Não. Todas as situações que Deus coloca no meu coração, eu tenho visto Deus fazer. Uhum. Ele nunca me decepcionou. Ele nunca me decepcionou. Agora, por exemplo, era minha vontade de fazer ali na nossa igreja hoje tem o púlpito, tem o batistério, né? Tem lá era minha vontade de fazê-lo, aquilo. São situações. Vamos supor, Deus me dá a visão. Ele me dá o projeto, ele me dá a situação. E depois executo, às vezes, até contrariando muita gente. Como eu falei, muitas pessoas me abandonam. Claro que eu estou suscetível a ouvir os conselheiros. Sim. Só que, se Deus falou mesmo, Ele não vai mostrar diferente para outro que está ali. A não ser que tenha 2 cabeças, 2 pastores, não tem. Ainda que possa ter numa igreja 4 pastores, tem aquele que é o pastor da igreja. Pastor presidente. Tem aquele que Deus vai falar com ele. Sim. Ah, mas Deus não vai falar com os outros? Deus vai falar com aquele que está levando o povo, conduzindo o povo. Cabeça. O cabeça. Sim.
Então, a gente está para ouvir conselhos, mas quando Deus fala, e todas as vezes que Deus falhou, as pessoas... Interessante que são momentos que as pessoas abandonam mesmo. Tipo assim, eu não concordo, vai embora. Tá, tudo bem. Aquilo que eu disse para o senhor, não estou preocupado em agradar pessoas. Eu não, uma outra, que já conversamos em off, né, era ter um lugar para pregar. Meu objetivo sempre foi ter um lugar para pregar. Eu estou lá para pregar. Eu estou lá para adorar a Deus e pregar a palavra. Jesus falou, ide por todo mundo e pregai. Então, esse era o meu objetivo, como tem sido até hoje, é eu pregar. A minha vontade sempre foi de ter um lugar onde eu vá pregar, onde ninguém vai me tirar de lá para pregar. Onde ninguém vai falar, ó, você sai daí e vai para Brasília. Não, essa era a minha vontade. Esse foi o trato que eu fiz com Deus, vamos dizer assim. O senhor me chamou, então eu não vou pagar aluguel e eu quero um lugar para pregar. Hoje todo mundo que sabe, passa ali na frente da igreja, Rua 11A, número 1002, sabe, o pastor Wagner prega aqui. Não gosto de ouvi-lo, não tem problema. É interessante que Deus ele realiza o desejo do nosso coração. Esse era o seu desejo. Sim. E até hoje Deus está realizando. Sim. Né? E vai realizar muito mais. Amém. Amém. É só o começo do que Deus vai fazer. Né? Eu creio que, como nós falamos... Né? De grandes coisas. Né? Mas início, já estou há tantos anos no ministério. Já estou cansando já. Eu quero aposentar, eu quero jubilar, estou entregando. Dias vezes eu encontrei um pastor que dizia, você está jovem, rapaz, mas é como se eu pegasse um carro 2021, já tendo que trocar o motor, que já virou um motor. Então... Mas não é assim, não. A gente sabe que com Deus tudo é o início. Então, e sempre trabalhando, né? Nunca foi como eu falei, viver no Evangelho, viver pro Evangelho, né? Viver para o Evangelho. A minha... Teve uma situação que eu vivi recentemente, que eu tinha uma retirada mensal. Você sabe, pastor, tem uma retirada mensal, né? E eu falei com o senhor, um dia eu vou trazer o dízimo para a obra do senhor em valores maior do que a retirada que eu faço. E eu falava com a minha esposa, eu vou devolver o dízimo maior do que a retirada. Eu vou levar o dízimo maior que a retirada. Chegou o dia. Chegou aquele dia. Uhum. E quando eu separei o dízimo, o Senhor me fez lembrar disso. Por isso que eu falo, Deus é bom demais. Gente, eu não tenho palavras para dizer para vocês da experiência que eu tenho com Deus acerca de quem Ele é na minha vida. Claro que eu já errei, já tive falhas, já falei na minha chamada, falei no meu ministério, falei em falhas que foram conhecidas e que, assim como Deus ele nunca deixou as falhas em oculta, né? Na Bíblia está escrito lá que Noé embebedou, ele ficou bêbado lá, ele ficou nu, está escrito lá. Davi. O caso de Davi está lá, está estampado. Então, fica a marca, difícil você, mas, pastor, Deus ele não erra a cabeça que ele unge. Deus ele não erra a cabeça que ele unge. Não, isso aí é fato. E ninguém pega Deus de surpresa. Eu não creio, não vou entrar nesse assunto aqui agora, mas eu não acredito no livre-arbítrio. Né? Eu não acredito no livre-arbítrio. Eu creio que está tudo escrito. Ele sabia. Mas mesmo assim ele nos escolhe.
Isso que dá um choque, né? Então, ele Fala sabia. assim, Deus, mas, né? Ele sabia. Ele sabe. Ele sabia. Ele sabe. Ninguém pega ele de surpresa. Na época da pandemia, por exemplo, eu sempre dizia, irmãos, Deus não estava lá no céu, lá tomando água de coco, e de repente chegou um anjo para você. Uma pandemia na Terra. Ele, ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Né? Não. O propósito dele, ele é Deus por causa disso. Ele conhece o fim antes do começo. Ele conhece o fim antes do começo. Ah, e agora? Quem vai vir aí para presidente? Ele sabe. Ele sabe. Né? Ele sabe. Ele sabe. Mesmo, né, que hoje nós vemos aí o Brasil no caos, né? Então, Como se de família, briga no grupo de igreja, briga no grupo de família, um Uhum. defende cá, outro defende lá. Né? Hoje a gente vê um quadro político de estabilidade, né? Mas Deus está no controle. Deus está no controle. Nós estamos vendo um momento em que a igreja, não digo que a igreja está dividida, porque a igreja não se divide, mas existem muitas pseudas igrejas, né, sendo criadas no meio da igreja, que está trazendo muito problema para os cristãos. Né? Nós estamos vivendo um momento em que está tudo dividido, como o senhor falou. Não é só a política, o Brasil em direita e esquerda, não é só a família, a igreja. Nós vemos hoje tá virado, né? Tá virado. Que eu acho que a gente está vivendo a época da apostasia, né? Que é apostasia que fala? Ou falei errado? Que a igreja vai... Como a gente disse, né? Existem muitos pensamentos, né, diferentes. Sim. Mas Tem uns que acreditam que o Apocalipse é figurativo, outros acreditam que está no futuro e outros acreditam que estão vivendo agora. então tem crença para todo tipo. Eu vejo preparo, eu vejo já um preparo para isso. Mas tem teólogos muito inteligentes e estudiosos que defendem com base todos os argumentos, né? Todos os argumentos. Então, aí formar uma igreja não é fácil, viu, pastor? Se eu formar uma igreja que, infelizmente, ainda a igreja ela fica vinculada ao nome do pastor, a igreja do pastor Wagner. Porque não é uma igreja que tem uma história, né? Não é uma igreja do Evangelho Quadrangular, uma igreja Água Viva, uma igreja Assembleia de Deus, que tem uma história. É uma igreja que começou ali. Então, se perguntar em qualquer posto de gasolina aí, você para abastecer, de vez em quando algum fala. Perguntaram onde que era a igreja do pastor Wagner para mim. Porque se perguntar para eles onde fica a igreja Nova Vida, eles não vão saber. Mas se falar igreja do pastor Wagner Vertu, porque você não falou antes, pastor Wagner. Às vezes até eu tenho que parar assim para buscar o nome da igreja do pastor, porque para mim é pastor Wagner. Então, e aí você formar uma igreja não é fácil. E a gente forma uma igreja, você forma pessoas e aí essas pessoas são absorvidas por igrejas grandes. Nossas igrejas pequenas são riachos que desaguam em igrejas grandes. Sim. Né? Eu vejo a Igreja Nova Vida hoje como uma árvore. Eu estava vendo esses dias um pé de jabuticaba, né, a época de jabuticaba, cheia de jabuticaba. Daqui a pouco você vai lá, não tem mais nenhuma. Mas ela vai produzir mais jabuticabas. Sim. Então eu vejo a igreja assim, tem época que está ali, olha. Geradora de Eu tenho fruto. que colocar 3 pessoas lá fora para olhar carro, para cuidar. Tem época que não precisa colocar ninguém, que não tem nenhum carro lá. Vocês são geradores de frutos para outros colher. Hoje eu Mas vejo. essa é uma realidade que nós não queríamos viver, né? Não. Da atual igreja. Isso é geral, né? Mas uma das coisas que me anima é que eu sei que esse não é o fim. Eu sei que vai vir um grande mover. Sim. É isso que eu busco, é isso que eu creio. Né? Porque é como o senhor disse, o senhor foi sustentado em palavras proféticas Sim. que levantaram. E na minha vida também tem muitas palavras que eu olho e falo, não foi isso que Deus falou comigo. Foi Deus que falou comigo. Então. Não foi uma palavra humana
porque até o meu chamado não era o que eu queria, foi o que Deus me deu. Né? Não trabalhei para chegar onde eu cheguei. Sim. Deus me colocou aqui. Então, se Deus me colocou aqui, aquilo que Ele prometeu não era, né, palavras humanas, vai acontecer. Então, eu creio e eu prego sobre um grande mover que nós vamos passar. Isso em todos os quadros. Sim. É que eu vejo assim que a dificuldade hoje, que eu acho que você deve estar passando, o pastor também. Vamos dar exemplo, eu venho aqui, participo dos cultos, aí em um determinado momento eu recebo uma palavra dura do pastor Esdras. Aí eu falo, não gostei dessa palavra não, eu vou dar uma espiada ali na igreja do pastor Wagner. Aí chego lá, gostei da palavra, rapaz, hoje a palavra foi boa, hein? Não vou mais lá no pastor Esdras não. Aí daqui a pouco chega um domingo, eu vou lá e escuto de novo. Mas hoje eu já não gostei da palavra que o pastor Wagner deu, não tá legal. Acho que eu vou ali na igreja do fulano ali e vai indo. Hoje a gente tem uma geração que não cria uma raiz. Não cria uma raiz num lugar. Ela não entende que às vezes aquela palavra dura que você deu foi Deus que está puxando a orelha para ela mudar em algum lugar. O problema tem sido... as pessoas hoje, elas têm muitos pastores aqui, ó. Sim, se alimenta de várias coisas. Ela não tem o pastor dela como pastor. Sim. O pastor da igreja que ela vai de domingo. Ela tem o pastor daqui como pastor. Ou tem até o pastor da igreja, mas também se alimenta de várias fontes. Como a gente falou, ela crê em tudo, crê em todos. Todas as... Aí o senhor vai falar com ela, fala assim, mas pastor fulano, não é assim que ele fala. É igual você comprar, é igual você ter um filtro em casa e você quer comprar água mineral. Você vai provando qual que é mais gostosa. Aqui você vai experimentando. É uma realidade. Mas nós cremos que vão viver dias de glória, Mas, pastor, eu acredito, mais uma vez, estou falando na primeira pessoa, né? Eu acredito muito que vai acontecer algo. Só que, sabe, no que eu acredito, pastor? Eu acredito que vai acontecer uma volta. Uma volta. Vai acontecer uma volta. A igreja está tão perto do mundanismo que alguns vão... Sabe lá, como nós falamos na década de 80, não é para crente. Eu estou acreditando nisso, estou acreditando que vai haver uma volta. Sim. Enquanto a igreja vai se corromper com o mundo, dentro da igreja vai ter aqueles que vão voltar. Sim. Sabe, vai voltar para algumas situações. As práticas do primeiro amor. Então, é isso que eu estou acreditando que vai acontecer. Vai ter uma volta. A gente vai ver uma igreja gloriosa, diferente dessa que nós estamos projetando. Sim, porque quando a gente vê uma igreja, né, gloriosa, fala, meu Deus, Jesus voltar, essa igreja aqui não é uma igreja gloriosa. Então, eu que vivi num determinado momento, o senhor também viveu num determinado momento, no início, praticamente foi o início, porque depois disso aí veio as igrejas neopentecostais, sim, que aí começou a vir hoje o movimento worship, né, que são movimentos que foram vindo, né, que foram acontecendo a partir de lá. Não estou aqui criticando esses movimentos de forma alguma, mas estou dizendo que existiu uma origem de tudo isso. Sim. Sim. E eu estou acreditando que vai ter a volta para a origem. Porque a essência é Cristo, né? Por mais que as pessoas querem inventar roda para ter pessoas, para atrair, mas vai chegar um momento que não adianta. Voltando a dizer, a minha linha teológica, já vi muitas coisas, muitas linhas, mas a minha linha teológica está na predestinação. Sim. A minha linha teológica está na predestinação. Então, aqueles que são, Deus vai trazê-los para um mover tão grande que vai fortalecer esses que são, para suportar o que está para acontecer no mundo. E é isso que eu creio. Eu creio num novo mover, eu creio numa nova onda, um novo tempo, onde Cristo realmente é o centro.
e onde as pessoas vêm para a igreja para buscar Cristo, Uhum. não vêm por causa de homens, não vêm por causa De coisas, de um louvor, de uma luz, de um LED. por causa de cura, por causa de libertação. Não, eu venho para Buscar um Cristo. buscar Deus, adorar a Deus. Tem um comentário aqui, ó, do Jefferson Nascimento, que participou do podcast com a gente aqui. É. Ele falou aqui que Deus usou muito a vida do pastor na rádio no início da conversão dele. Louvado seja Deus. Ele já testemunhou isso na igreja dele várias vezes, que sua vida abençoou a vida dele na fase onde ele estava, que se não me engano ele passou por drogas, se não me engano, não lembro muito bem qual foi o testemunho dele, mas eu sei que foi muito forte. E ele está falando aqui que você foi um canal de bênção na vida dele. Jefferson, que Deus te abençoe, querido, e que Deus cumpra o propósito que Ele tem na sua vida, tá bom, filho? E hoje ele é evangelista, prega em várias Glória, igrejas. glória, glória, glória a Deus. Deus seja louvado pela sua vida, filho. Deus seja louvado. Então, eu vivo essas experiências. Eu passo por situações em que, quando eu estou meio assim, vem alguém e diz: rapaz, esses dias atrás, a ABA, na Associação Beneficente Betsaida, ali que tem da Nazareno, o Gessé me chamou para participar de um evento cantando. Eu falei: mas eu cantar, rapaz? Vocês têm cantores aí? Não, eu quero que o senhor canta o meu tributo. Uhum. Aí eu fui lá ensaiar com eles o meu tributo, né? A Deus toda a glória, a Deus seja a glória, cantando com a orquestra. Até para mim vai ser uma alegria. E aí, só escutando os cantores cantando, falei: meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Os cantores ensaiando. Aí o Gessé falou: pastor Wagner, vem ensaiar. Os cantores, as cantoras olharam: pastor, o senhor fez parte da minha conversão, pastor. Pastor, eu queria cantar igual o senhor, que eu era mais jovem, mas eu ficava ouvindo o CD do senhor, eu ficava acompanhando o CD. Aí um dos cantores me cantou o CD inteiro desse CD Refúgio de 99. Uhum. Ele cantou, olha, música 1, eu sinto algo que faz minha alma. Música 2, cantou as 10 músicas que eu não lembro. Ele cantou as 10 músicas, pedaço das 10 músicas, e foi assim, foi algo que ele não decorou para isso, foi algo que foi ali, aconteceu de momento, sabe? Porque se é assim, eu vou encontrar com o irmão, então eu vou me preparar aqui para falar alguma coisa para agradar ele. Não, foi algo de momento. Ele falou: lembra daquela, pastor? Eu queria estar com Jesus naquela noite, quando os guardas armados chegaram para prender Jesus. Falei: meu Deus, até essa ele lembra. Aí, É um tempo bom. Né? então eu passei, até hoje eu passo por situações como a do Jefferson, que ele está testemunhando agora, de pessoas que dizem: Deus usou sua vida, pastor. Amém. Fez parte da minha história. Isso é maravilhoso. Não, então eu digo que o culto mais bonito que eu vá participar eu não vou estar vendo. Vai ser o culto fúnebre, que aí vão falar, né? O pastor, Deus usou esse homem, Deus. Hoje tem uns ainda que, como o Jefferson, ainda fazem esses comentários e alegram o coração. Mas tem muita gente que guarda, né? E é tão bom você chegar para o seu pastor e dizer: pastor, eu estava triste um dia e Deus usou a sua vida. Faça isso com o seu pastor, faça isso com alguém que Deus usou para te ajudar. Sim. Porque nós não procuramos glória, não procuramos dinheiro, mas saber que o nosso ministério impactou de uma certa forma a vida de alguém é o que vale. Então, voltando a dizer, nós criamos a Igreja Nova Vida por misericórdia de Deus. Hoje, 17 anos da Igreja Evangélica Pentecostal Nova Vida, ali naquele bairro, pregando a palavra do Senhor. Meu compromisso é só isso, é com a palavra. Aleluia. Não faço, já fiz. Não vou dizer para o senhor, também, quem que não gostava de fazer evento para trazer pessoas, fazer aquilo, né? Trouxe Matos Nascimento, mas hoje eu comecei a ver que
não era o que estava no propósito de Deus para a minha vida. O propósito de Deus para a minha vida era, você não queria ter um lugar para pregar? Você tem um lugar para pregar. Prega. Sim. Prega. Então esse foi o propósito que Deus colocou no meu coração. Deus me tem abençoado no meu local de trabalho, com os meus colegas, na minha família. Aprendi a viver melhor como filho. A gente vai aprendendo muita coisa, né? Esses dias, meu filho fez 18 anos e eu estava ali pregando no aniversário do meu filho. Aí eu vi os meus pais. Meu pai está com 69 anos, minha mãe com 67. E eu comecei a vê-los e Deus me deu uma palavra, falou, olha, você se acha hoje melhor filho do que foi? Eu falei, sim, eu me acho hoje um melhor filho do que eu fui. Ele falou, então, vocês aprendem muito tarde, vocês deveriam ter aprendido a ser filho antes. Aí os pais vão embora, aí você fala, poxa, por que eu não fui mais parceiro? Porque eu não fiz do meu isso, pai? né? É uma realidade. A gente aprende a ser filho muito tarde. Sim. Sim. E tem pessoas que não dá nem tempo de aprender a ser filho. Nem dá tempo de aprender. Então, se você tem seu pai, sua mãe, vai domingo na casa dele lá, leva um frango assado, uma Coca-Cola lá, fala, pai, eu vim hoje almoçar aqui com o senhor. Vai lá, dá um beijo nele, surpreenda ele. Vai, se você trabalha à tarde, vai de manhã tomar um café com o pai. Se você trabalha de manhã, vai à noite jantar lá com o pai. Eu passo onde meu pai trabalha. Meu pai trabalha em função pública. Estava fazendo a praça ali no Vila Nova. Eu passo o serviço no meio, pai, isso aqui tem, tá enrolando aí. Ou às vezes eu vou lá na casa dele lá, procuro um filme que eu sei que é bom, vamos assistir o filme junto, sendo do lado. Isso. Fico brincando com ele, tio, sabe? Não fala, meu pai não vem em casa. O pai não é para ir na nossa casa, a gente tem que ir na casa do pai. Meu pai não vem na minha casa mais. Não, mas a gente tem que ir na casa dele. Ele só vem quando eu peço ajuda. Pai, tem um negócio olha só que pai presente, né? Mas a gente fica falando, meu pai não vem aqui. Claro, o seu pai meu pai não liga para mim. É você que tem que ligar para o seu pai. É você que tem que ir na casa do seu pai. Se eu sumo, meu pai pede para minha mãe ligar para mim, perguntando o que aconteceu. Se ele fez alguma coisa. Então. Eu falei, não, pai, tá cansado. Então vai, faz isso, passa, procure seu pai, tá? Não fique esperando. Meu pai não liga para mim, não mesmo, você que tem que ligar para ele. Tem que aproveitar. Meu pai não vem aqui, não mesmo, você que tem que ir lá na casa do seu pai. Tem que ir atrás. Vai lá, ajude, se estiver precisando de ajuda. Os pais são... Lembra que eu falei aqui hoje que os irmãos são amigos que Deus nos deu? Os pais são os tesouros que Deus nos deu. São os nossos pais. E passa rápido. Uma hora você vai menos espera, eles se foram e aí você tem que... Se você não aproveitou, você vai ficar remoendo pro resto da vida. Então por isso que eu falei, não espera o dia dos pais para chegar, não. Vai lá, não espera uma ocasião especial para comprar um presente para ele, não. Tenho condição, vai lá, compra um presente para ele. Faz alguma coisa para o seu pai, para sua mãe, porque eles são favor de Deus para vocês, viu? Claro que a esposa também os filhos também são, mas cuide dos pais, viu? É a nossa missão, né? Então hoje eu vejo, no caso dos meus pais estão juntos ali comigo, servindo o Senhor comigo. Como eu disse, às vezes a gente entristece, não por nós, mas em ver pessoas que às vezes não compreendem o que está acontecendo e o nosso ministério, e fala, poxa, mas estava cheio aqui, cadê o povo? Então a gente fica triste por essas situações, mas eu não estou triste porque hoje muitas pessoas saíram da igreja e nesse tempo todo, pastor, acho que umas 500 pessoas passaram pela igreja. Interessante que ninguém sai falando bem do pastor, né? Então, a gente está na cidade já há tanto tempo pregando a palavra de Deus. Onde você vai à igreja, o pastor vai, aquele homem lá fala duro, né? Fala pesado. Ou seja, difícil
mente dessas 500 tem algumas que falam, não, você está num lugar bom, né? É uma realidade, professor, que a gente vive. Mas aí, é assim, a gente muitas vezes, a gente não pode esquecer da onde nós nos alimentamos. Né? Igual eu estava testemunhando esses dias, muitos pastores passaram no meu ministério, que foram o meu referencial, de olhar e falar, quando eu crescer eu quero ser igual a ele. Mas aí no decorrer da vida, eles pararam, eles desistiram, alguns abandonaram, outros não tiveram sucesso. Aí eu olho e falo, mas por que na minha vez vai dar certo? Por que comigo vai dar certo? Por que esse ano final de ano, 2022, início de 2023, por que eu tenho que olhar para o próximo ano e dizer que vai ser um ano abençoado? Porque vai dar certo. Às vezes a gente fica olhando, quantos homens de Deus pararam? Até dentro da igreja mesmo. A gente olha para as pessoas cultuando a Deus, falando, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas aí você vê no meio do caminho, pararam, desistiram. Mas pode ter certeza, teve um dia que eles foram alimentados, que eles ouviram a voz de Deus. Né? Então às vezes a gente fica assim, eu não gostei daquilo, mas nem nós gostamos. Nem nós. Nem nós. Um dia a pessoa falou, pastor, mas o culto... Eu falei, irmão, nem eu gosto da maneira que o culto é conduzido. Né? Se eu pudesse mudar, eu mudava tudo. Pastor, mudava. É que o culto é feito... Eu sempre peço em todos os cultos que eu abro no nome do Senhor Jesus, para que Ele nos dê inspiração para fazer para Ele o que está no coração dEle. Sim. Porque como que Ele quer que nós fazemos para Ele? Porque naquele momento da adoração, gente, é difícil concorrer com os anjos. Não tem como fazer como os anjos fazem. Mas... E os anjos adoram a Ele ininterruptamente. Os anjos estão ali louvando a Ele. Por isso que a Bíblia fala que Ele habita em meio aos louvores, né? Deus habita em meio aos louvores, porque na habitação dele, o louvor é contínuo, os anjos estão ali. Então Deus habita em meio aos louvores. Então na habitação dele tem louvor. Então não tem como você trazê-lo para um lugar se não for, vamos supor, se eu não puder oferecer o que eu tenho, nem vou. É interessante. Agora, os anjos adorar a Deus é fácil. Eles não têm patrão, eles não têm esposa, eles não têm filho. Não tem a sogra. Não tem sogra. Eu achei que nenhum dos dois ia falar sogra, Não, eu tenho que cutucar a minha aqui. Eles não ficam doentes. Sim. Então, para eles servir a Deus é fácil. Difícil é para nós, que temos sogra. Que temos a vida, o nosso dia a dia, o mundo capitalista, então, como vivemos hoje, cansaço que nós cansamos, físico, espiritual, é difícil para nós é difícil, para Deus não, para os anjos não. Sim. E aí quando a gente chega cansado, brigado, não está bem, quando a gente fala com o Senhor, nem sei o que estou fazendo aqui hoje, mas eu vim. Sim. Aí Deus começa a mover, Deus começa a agir, porque Ele está procurando aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Sim. Amém. Passamos um tempinho aqui, mas eu queria só comentar, como é que foi aquela apresentação que o pastor fez, acho que em parceria com como chama ele? E tem o ABA lá, o Gessé, que o senhor contou agora? Que ele tocou numa orquestra, acompanhei ele pela rede social lá no Facebook. Então, foi nesse dia eu cantei. Mas o senhor cantou a música deles? Não, eu cantei o meu tributo, que o meu tributo é uma das músicas mais executadas no É Benésio. Não, o meu tributo é uma das músicas mais executadas ou mais conhecidas no meio pentecostal. Que ele é uma música americana, né? Sim.
aqui foi interpretada por um Vitorino Silva, né? Acho que é o nome do cantor, pastor Vitorino Silva. E aí ele me deu para cantar essa canção, e foi uma glória, foi uma glória, foi uma glória. E foi uma experiência maravilhosa, cantar com orquestra. E aí até Achei chique. eu sugeri a ele, aliás, esse projeto aconteceu que ele gostaria que, veja só como que é o CD de 99. Ele queria que eu fizesse o CD de 99. Ele ia tocar o Ebenezer, o Refúgio, né? Ele ia tocar com a orquestra. Mas aí eu me constrangi, porque eu tipo assim, poxa, são músicas muito simples, porque naquela Sim. época era simples as canções. As notas básicas, bem básicas, né? E aí eu me constrangi. Só que depois de feito, ele falou, não, pastor, a gente vai fazer aquela peça. Então ele ainda está esperando eu me mover para nós cantar, fazer uma outra apresentação. O que eu pensei? Ele, claro, o músico, o que ele quer? Ele quer ter uma plateia para tocar. Eu vou tocar as minhas músicas, não vai vir ninguém. Tipo assim. Né? E lá não deu para mim ver, lá tava com plateia. Muito. Lotou o Centro Cultural. Lotou em cima, embaixo. Foi algo muito maravilhoso. E aí eu cantei, como agradecer por tudo que fizeste a mim. A Deus seja glória. Legal. A Deus toda glória. A Deus. Ficou muito legal. Então, como eu disse, não que eu seja um cantor, mas eu sei que sou afinado, né? E Deus me chamou. Sem fim. Eu já vou terminar nessa fase que nós acabamos correndo, vocês vão lembrar. Eu disse que eu pregava quase 25 dias no mês, cantava e pregava Sim. quase 25 dias no mês. Eu tinha ido a Limeira. Na volta de Limeira, eu voltei muito triste aquele dia. Eu voltei muito triste porque eu não fui eu vou lá para cantar. Não, ligaram, gostaria que o senhor viesse. Eu falei, não, vou com maior alegria, vou. Cheguei lá, aí o culto estava com muita gente para cantar. Eu estava lá e o que estava dirigindo o culto falou, vamos ouvir um hino rapidinho, menor do repertório de um cantorzinho de Rio Claro que veio aqui para cantar. Eu falei, peraí. Cantei, mas para mim acabou o culto. Cantei, entrei no meu carro e vim embora. Vim chorando. Eu falei, Senhor, eu não fui lá para ser humilhado desse jeito. Não o quê? A gente se humilha debaixo da potente mão de Deus. Mas do jeito que o dirigente do trabalho colocou, está aqui um cantorzinho de Rio Claro que vai cantar o menor hino que ele tem no repertório. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Não, era a minha vontade. Era a minha vontade. Era a minha vontade. Mas cantei, desci, peguei o carro e voltei pela Estrada Velha, Cordeirópolis ali, sabe? Voltando. Falei com o senhor, não. Deus falou para mim, liga para todas as pessoas que você tem compromisso e fala que você não vai mais. Eu estou parando você agora. E naquela época era telefone, eu parei na estrada, liguei para minha noiva, na época, Fabiana, minha esposa hoje. Eu falei, eu estou indo para casa, mas estou indo muito... Mas já, falei, não, estou indo muito triste para casa e Deus falou comigo para eu parar. O quê? Parar. Aí eu parei. Liguei para todos os irmãos, expliquei, estou parando. Então, me desculpe, mas estou parando, não vou poder cumprir a agenda, não vou poder pregar no teu evento, não vou poder cantar, estou parando mesmo, é algo meu com Deus, estou parando, parei. E aí eu parei, esperei, porque Deus não fala com você enquanto não cumprir aquilo que Ele falou. Ele falou com você, fica quieto. Ele só vai falar com você de novo depois que... Né? Não adianta você ficar procurando os porquês disso. Deus falou, parei. E aí, então, eu estava num culto depois de algum tempo, já não aceitando, já recusando os convites que vinham, eu só ia para cultuar mesmo na igreja que eu servia a Deus. E lá, Deus, na mensagem de Gideão,
Deus falava, né? Falou comigo que tinha um propósito na minha vida, tinha algo para eu fazer. E eu dizia, Senhor, eu não sou nenhum obreiro, não era obreiro. Embora eu pregava para fora, pregava em outros estados, mas ninguém tinha deitado, me separado, me apresentado. Sim. Já tinha programa na rádio, tudo, mas ninguém tinha me apresentado como obreiro, como isso, como aquilo, nada. Eu fazia de teimoso, né? Aí Deus falou, através da mensagem, que eu acredito muito que Deus fala pela palavra, eu acredito muito nisso. Eu acredito demais que Deus fala pela palavra. Sim. E na palavra Deus falava comigo sobre Gideão, que era o menor, ele era da menor família, e era o menor da menor família de Israel, né? Como que Deus poderia ter algo na vida dele, sendo ele quem era? E aí eu dizia, na igreja que eu estava, era uma igreja muito grande, e minha família não era daquela igreja. Eu sabia que para chegar ali, lá no púlpito, teria que ser alguém que tinha raiz na igreja, uma família que tinha raiz na igreja. Eu falei, não, eu nunca vou chegar ali. Só que eu era aquele que quando o culto estava assim, vem cá, Wagner, cantava, mas sabia que eu era mais um animador, mas eu nunca ia chegar porque minha família não era de lá e eu não era nem consagrado a nada. Então, era como Gideão. Jamais. E na mensagem eu falo, mas eu tenho algo na sua vida. Aleluia. Eu saio dessa caverna, eu tenho algo na sua vida. E naquele dia também eu saí, o pastor entregou a mensagem, não esperei nem a bênção apostólica, eu saí, fui para casa da minha noiva. Aí ela falou assim, o que foi? Eu falei assim, hoje Deus falou comigo. Falou o quê? Porque tem uma obra na minha vida. Ela falou assim, não é pastor não, né? Não, daqui uns 10, 17 anos a gente vê. Não é pastor não, né? Não é não. Para casar ela fez eu assinar um termo que eu não seria pastor. Depois que eu casei, rasguei o termo, né? Porque ela sabia que ia sofrer demais. Ela sabia, eu entendo ela. E aí então eu saí, e aí eu saí daquela denominação que eu estava, porque Deus falou que tinha uma obra na minha vida, eu sabia que não ia ser daquela denominação. Então se ele tinha uma obra na minha vida, eu tinha que sair dali. Aí eu fui abraçado pelaquela denominação que eu falei, que depois o pastor e eu não, as cabeças não deram certo, mas eu fui abraçado por ele. Ele falou, eu acredito na sua chamada, vamos abrir um salão? Não era o meu ministério, era o ministério desse irmão, o ministério desse pastor. Eu falei, mas eu não tenho ninguém, eu não prego nas casas, eu não tenho ninguém. Ele falou, então, se Deus é com você, se Deus te abriu a porta, vai acontecer. Vai acontecer. Fomos, alugamos o salão, sem ter ponto de pregação, sem ter ninguém. Comprou a cadeira, comprou o som, comprou a guitarra, comprou tudo que precisava para uma igreja. A igreja já tinha uma estrutura, essa igreja, então eles compraram, colocou ali, parcelou as coisas e tinha um aluguel. Aí eu fui falar com Deus. Eu falei, Senhor, aqui está o gasofilácio. Coloquei o gasofilácio lá. O culto ia ser sábado, dia 22 de fevereiro de 2002. 22 de 2 de 2002. Que foi o primeiro culto que eu fiz, ainda no outro ministério, que eu só vim abrir a igreja, o ministério em 2005. Mas em 22 de 2 de 2002 eu fiz o primeiro culto. Aí à tarde, quando eu estava arrumando lá, eu peguei o gasofilácio. Falei, Senhor, aqui vai ser a prova de que o Senhor me chamou ou não. Eu não vou abrir esse gasofilácio por 30 dias. Toda a contribuição será depositada aqui, toda a oferta será depositada aqui, não tem ninguém. Se no dia, daqui 30 dias, tiver o dinheiro do aluguel, dinheiro para pagar as parcelas aqui, custos, tudo, o Senhor é comigo. Se não, eu entrego para outro. E foi assim. Só que aí eu ia fazer a limpeza da igreja lá, eu passava no mercado, eu chegava a contar a moedinha para comprar um meio litro de desinfetante para passar na igreja. Ia lá,
não mexi no gasofilácio. Aí chegou a direção da igreja, a diretoria da igreja, para ver as coisas lá, né? Pegou o gasofilácio. Aí eu falei com o pastor, falei assim, olha, a resposta do meu chamado está aqui dentro. Mas por quê? Porque Deus me chamou na mensagem de Gideão. Ele falou que se chovesse e o velo ficasse seco, e depois ele falou ao contrário, né? O velo está molhado e secura em todo lugar. Então eu falei com Deus, se tiver dinheiro aí para pagar todas as coisas, eu sei que o Senhor é comigo. Se não... Aí eu saí, deixei os tesoureiros, o pastor presidente lá mexendo lá com as coisas, e fiquei lá fora. Aí o pastor me chamou. Ele falou, olha, estou levando o aluguel, eu não estou levando as parcelas, eu estou levando a quantia toda. Queria uma prova de que Deus é com você, Deus é com você. Amém. Então aí aconteceu, e a partir daí tudo que eu faço, como eu falei para você, eu faço prova com Deus. Porque Deus ele não falha, Deus é fiel. Aleluia. Amém. Essa é a minha história. Que tem partes, né? Nós só iniciamos. Porque só tem raspando, história. só raspando. Nós nem falamos do serviço público ainda. É o tempo de servir a Deus em forma da política. Nem entramos nesse assunto aí. Vamos entrar uma futura aí, nós vamos fazer outra. Estou às ordens, desculpa eu ter falado demais, Não, talvez. Não sei se eu passei do horário. Não. Sinceramente, a gente só limita o tempo porque todo mundo trabalha no outro dia, tudo mais. Mas todos os podcasts, a conversa fica tão boa que às vezes a gente dá vontade de estender, mas não pode. Não, a gente entende. Eu entendo completamente e eu quero só louvar a Deus pela vida de vocês. Tá? De estarem servindo o Senhor, Amém. De estarem dispostos, porque o que Deus quer de nós não é dinheiro, Ele não precisa de dinheiro de ninguém, o que Ele quer é disposição. Sim. Ele pergunta para Isaías, né, quem enviarei, quem há de ir por nós? Sim. Então, e vocês estão dispostos a estar aqui, né, deixaram famílias, deixaram hora de lazer, descanso, para poder estar aqui fazendo Amém. a obra de Deus. Amém. Se uma pessoa sentiu tocada por Deus nesse momento, nós já ganhamos. Já ganhamos o mês. Já estamos. Que é o intuito do projeto, é isso aí mesmo. Hoje, como eu falei, todo mundo hoje está com um aparelhinho desse na mão. É difícil a gente vencer isso aí. Então, se esse podcast atingir alguém, já valeu tudo, porque todo jovem hoje está com um desse na mão. Então, a ideia do podcast foi isso. Eu ainda, como eu falei, eu tenho algumas aspirações, né? Sei que ainda não é o tempo de Deus para isso, mas a gente vai tentando. Eu quero ainda, numa outra ocasião, a gente falar sobre o serviço público, sobre também o executivo, o legislativo da cidade, né? Servir a Deus também nessa situação, né? Servir o necessitado, pobre, servir a cidade de modo as pessoas glorificarem a Deus pela nossa vida. Você fala assim, você não tem medo? Eu sei em quem tenho crido e conheço o meu caráter. E é isso que precisa de pessoas que se dispõem a ir e a glorificar a Deus, para falar assim, graças a Deus, Deus me deu condição de fazer isso pela cidade. Graças a Deus, Deus me deu condição de realizar isso. Né? Então, mas está no tempo de Deus, está no propósito de Deus. Não, mas você prepara assunto aí que a gente vai marcar. É que desse ano, acredito que impossível mais. Não, meu querido. Em janeiro, vou marcar novas entrevistas aí. Nós vamos tirar aí um mês de descanso. Né? Porque falar para você. Que nós estamos aí toda sexta-feira tem uma pessoa. Podcast, já está na agenda até o final do ano. E tem podcast que a pessoa faz um por mês e a gente está toda semana. Então. Toda semana. Mas Deus certamente tem se agradado disso, viu, Tiago? Sim. É o foco, né? Agradar a Deus. Ele está aqui hoje, quanto tempo que eu não falava com você, o pastor Esdras, então. Já faz casamento. Então, e fala o que, 10 anos de casamento? 2005? 2013. 13? 13, não, 13, é verdade, 2013. 2013, tinha acabado de ser mandado embora, marquei o casamento na fé.
E estamos aí. Já acho que. Eu tinha começado meu ministério há um ano, comecei em 2012, né? Então, fazia um ano só. Estou fazendo 10, agora fazendo 10 já. É. Tô fazendo 10 já. Então, Acho que, se não me falha a memória, agora em dezembro eu faço 10. 10 casados. olha que maravilha. Ô Aline, se não me falha a memória, Aline. Ô Aline. Não, ela sabe que eu sou ruim de data. Ai, Eu sou péssimo de data. 10 anos. Deus abençoe a vida de vocês mais e mais, tá bom? Eu não sei data de aniversário de ninguém, nem a minha às vezes eu acerto. E pastor Esdras, que Deus abençoe o senhor muitíssimo. Aleluia. Tá? Que o propósito que Deus tem colocado na sua vida se cumpra. Amém. Né? Amém. E que a fé que Ele tem colocado no seu coração se fortaleça cada vez Amém. mais nele. Amém. É nele que nós temos que crer. Recebo, É pastor. nele que nós temos que crer, pastor. Amém. Só. Muitos vão querer tirar a fé que nós temos nele daquilo, como eu disse já aqui hoje. Aquilo que ele falou conosco, ele falou conosco. Ele falou conosco. Sim. Ele falou como o Senhor. Sim, Então, ele é fiel. ele é fiel. Ele é fiel. Ele é Caminhe fiel. na fidelidade dele e a Bíblia fala, né, provar e ver de que ele é bom. Ou seja, prove que ele é bom, veja que como ele é bom. E Ele é fiel. eu tenho falado daquilo que eu tenho vivido, né? Porque falar de experiências de outros é difícil, mas eu tenho falado daquilo Sim. que eu tenho vivido. Eu tenho provado da bondade e misericórdia Aleluia. do nosso Deus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Pessoal, obrigado a todos, obrigado, pastor Wagner, mais uma vez pela sua participação. O tempo é curto, mas vamos marcar mais uma entrevista aí. Não, mais pra tem frente, história ainda. Tem história. mais pra frente. E fica esperto aí, se alguém furar, eu faço um convite mais Chama que a gente vem Chama aqui. aí. Chama que a gente vem. A gente vem mostrar o lado cantor aqui. A gente mostra umas. Tem o lado pastor cantor, CDs. Que tem ele o tem o lado... pastor Paulo aí, que ele já viu que tem carteirinha. É, o já pastor no- Paulo. Do Rol Podcast estiver ouvindo aí, ele já veio 3, 4, 5 vezes. Já veio até entrevistar. Ah, Já. Já teve do outro lado. Já. Então é isso aí. Tô me despedindo. Pastor Esdras fala aí sobre o encerramento. Obrigado. Quero agradecer a todos. Que Deus abençoe. Que vocês possam ter escutado a voz do Senhor. Uma semana abençoada. E que não se esqueça, Deus é contigo. Pastor, Eu gostaria Contigo. mais uma vez de agradecer a oportunidade dada pelo podcast, agradecer a você que acompanhou e deixar para você a palavra de Deus no Salmo de número 1. Guarde o que eu vou ensiná-los agora, dentro desse salmo, porque o que eu recebi do Senhor, eu gostaria de compartilhar com vocês o que está escrito no Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia Aleluia. e de noite. Vejam, bem-aventurado o varão que não ouve o conselho dos ímpios. O que você está passando, não ouça os ímpios te aconselharem. Tem que largar. Tem que abandonar. Não ouça os conselhos dos ímpios. Não se detenha no caminho dos pecadores. Pecador que... mas todo mundo é pecador? Sim, todos somos pecadores. Mas há os pecadores redimidos. Mas há aqueles pecadores que pecam deliberadamente. Então você vai sair do seu serviço, vai sair da faculdade, vai sair da escola. Não se detém no caminho dos pecadores. Não ande com eles. Não ande com quem peca deliberadamente. Cuidado com as suas companhias. E não se assenta na roda dos escarnecedores. Aqueles que escarnecem da fé, contam piada com o nome de Jesus, escarnecem da igreja. Não sente com eles. Porque bem-aventurado é o homem que não ouve o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores.